Esporte na TV dessa segunda-feira é com a professora Carmen Riva. Sensacional entrevista. Estamos indo para os Jogos do Grêmio e, infelizmente, o Internacional empatou com o Atlético Goianiense. Amanhã, programa no estúdio. Boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, segunda-feira, gravando no dia, especialmente com uma colega, uma amiga que eu tenho há muito tempo. Muito tempo. Época de Fevale, a gente já tinha um laço, mas ao mesmo tempo ela era vizinha, alguns anos após, de porta de um dos principais amigos meus e colegas de área da INH, o Felipe. Então, convivíamos muito próximos, além de outras, tantas que me veio agora na cabeça, Capão e aí por diante vão. Tenho o prazer de ter como convidada Carmen Riva. Boa noite, Carmen, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui no teu programa, que tem por característica falar de uma diversidade de esportes. Eu acho isso muito bacana, uma bela iniciativa da tua parte. Muito obrigado, exatamente. Além da diversidade de esportes, diversidade de situações relacionadas à atividade física, e também por isso hoje, no final, vocês vão ver, principalmente no segundo bloco, aonde ela está atuando hoje, e que reflete um pouco na entrevista que a gente teve há 2 semanas atrás com o Rodrigo Palkowski, o youtuber gremista de 2 irmãos, que, como eu disse naquela vez, há 8 anos atrás, praticamente ele tinha dificuldade de ter uma frase completa e hoje comenta melhor que repórteres. Mas, Carmen, vamos começar. Como se deu Carmen Riva? Nascida onde, Carmen? Eu nasci no município de Barão, que fica no interior do estado. Fica a 85 quilômetros de Novo Hamburgo. Ali perto, Arroio do Meio, mais ou menos, isso? Não, um pouco É perto de Carlos Barbosa. Subindo a serra, então. Isso. Isso, entre Carlos Barbosa e Salvador do Sul. Beleza, muito bem. Como é que se deu a Carmen, criança jovem relacionada ao esporte? Até porque, pelo que quem conhece a Carmen é um pouco alta, considerando a média feminina de altura. Como é que foi? Então, eu desde pequena sempre fui assim bastante de gostar de movimento, de agito, né? E na escola eu sempre fui muito ativa assim na parte de educação física, de participar de Olimpíada, de competições, né? E eu me identificava muito com a educação física. Eu tive um professor que foi muito bacana, o professor Luiz Nogueira, que me inspirou, assim, eu lembro que quando eu estava na escola ainda eu perguntava para ele o que a gente precisava fazer para ser professor de educação física, né? Olha. Daí ele foi me explicando, assim, que eu tinha que terminar o ensino médio, daí tinha que fazer o vestibular, daí tinha que fazer a faculdade de educação física, né? E tal. E eu fui me informando onde tinham os cursos na época, né? Porque há muito tempo atrás o ensino não era tão acessível como ele é agora, né? Sim. Eu entrei na faculdade em 88, né? Então, imagina esse tempo para trás, né? Eu tive que sair da minha cidade, onde eu nasci, porque atualmente, claro, agora o ensino está a remoto, né, em função de toda a situação da pandemia. Mas, hoje em dia, as pessoas conseguem sair de suas cidades e estudar numa faculdade longe e depois voltar para suas cidades. Tem o transporte e tudo mais. Na minha época não tinha essa possibilidade, né? Então eu saí da casa dos meus pais, vim morar em Novo Hamburgo, trabalhar aqui e estudar aqui, né? Foi o que eu tive que fazer na época para conseguir fazer a graduação. Isso de 88 a 94. Perfeito. Como a gente entrevistou vários já dessa época, que atuam, como tu mesmo citaste, em diversas áreas, né? E a gente chama meio que a época de ouro da Fevale, aquele período ali. Volto a te perguntar o que eu fiz a muitos desses colegas. A que tu acreditas que este período tenha formado tão bons profissionais e que, ao mesmo tempo, tenham agregado tanto à
educação física em geral na nossa região? Olha, a gente vem de uma geração que não tinha as coisas de uma maneira tão fácil, né? A gente tinha que batalhar muito para conseguir as coisas. As coisas não eram acessíveis que nem hoje. Hoje, por exemplo, assim, notícias. Acontecia uma coisa lá do outro lado do mundo, às vezes a gente ficava sabendo meses depois, né? Uhum. Então, hoje está tudo muito fácil, assim, a importação, a exportação, o fluxo de comunicação, as compras estão muito acessíveis e no nosso tempo não era assim, né? O dinheiro era curto, era tudo assim muito suado, muito batalhado, né? A gente tinha que lutar muito para conquistar as coisas e eu imagino que isso deve ter fortalecido muito a nossa geração, sabe? De ter que batalhar, de ter que ir atrás, sabe? Hoje em dia, por exemplo, a gente consegue fazer muitas cadeiras à distância, né? Isso é uma facilidade dos dias atuais, considerando o volume de trânsito e tudo mais, mas eu ainda priorizo o ensino presencial. Eu acho que o presencial, ele traz consigo, assim, ele agrega aquela convivência, aquela troca de ideias e se torna mais rico, né? Embora o ensino à distância seja, de certa forma, prático, mas eu acho que nada substitui a presença, né? Tu estar em contato, tu trocar ideias, para tu agregar no teu trabalho, no teu estudo, na tua vivência, né? Então, eu vejo que a nossa geração, ela teve que batalhar muito para conquistar os seus espaços. O dinheiro que a gente ganhava, a gente conseguia, assim, pagar os estudos, né, e uma que outra coisinha, né, nem todo mundo tinha carro na época, então, assim, era muito, transporte público era muito carona, né, então eram poucos que tinham carro, daí quem tinha carro dava carona para uns, né, para uns quantos, então era tudo mais difícil, assim, tudo mais batalhado, mais suado, né, e conforme o tempo foi passando, veio o progresso, a globalização e tudo mais, a vida foi ficando relativamente mais simples, mais fácil. E isso, de certa forma, nos acomodou, né? Eu vejo, assim, que não é culpa de um, culpa de outro. Talvez seja efeito de um sistema, assim, que se tornou mais fácil e a gente foi relaxando, de certa forma. E isso vem a refletir em tudo, né? Vem a refletir no mundo do trabalho, no mundo dos estudos, na forma como a gente cria os filhos da gente, né? E por aí vai, né? Uma cascata de coisas. Isso. E, Carmen, como se deu assim, logo após a tua formatura, né? Antes de tu entrares no município de Dois Irmãos, aliás, tu entrou em 95 já, né? Foi logo em seguida? Eu entrei em 95. Isso, foi logo em seguida, né? Isso. Há poucos dias atrás. Não, então quer dizer que se não teve, por causa da pandemia, esse ano tu iria ganhar a placa dos 25 anos lá do município, isso aí. Né? Isso, mais ou menos isso. Isso. Além de entrar em Dois Irmãos, que vai ser o foco do nosso segundo bloco, o que mais tu fizeste naquele período ali? Tu citou ali para mim no currículo participações em diversos esportes. O que te destaca da tua participação nesse período? Tu dizes no campo profissional. Isso. Então, quando eu me formei em 94, na época era o professor Framil, o diretor do curso. Então, quando eu me formei em 94, era o professor Framil, diretor do curso de Educação Física na Fevale, né? Eu tive uma experiência de trabalhar na própria Fevale, naquele projeto A Comunidade de Natação, né? E daí, então, nessa época, era o Framil que era responsável por esse projeto, né? Então, eu tinha que passar muitas informações do projeto para ele, tudo, e a gente trocava muita ideia. E ele me falou assim, ó, eu sugiro que agora que tu vai te formar, que tu experimente, né? Que tu experimente, assim, várias oportunidades que tu tiver. Que através disso, talvez tu não vai descobrir de imediato o que tu quer, mas tu vai tirar do teu caminho o que tu não quer.
né? E daí eu fui experimentando, assim. Como esse projeto da Fevale só podia ficar quem era acadêmico, né? E eu me formei, então eu comecei a procurar outras alternativas. Eu trabalhei em escola de natação fora da Fevale, trabalhei com ginástica, hidroginástica também, com ginástica localizada, né? Que era como se chamava na época. Eu tive a oportunidade de experimentar, assim, anterior a isso eu trabalhava na iniciativa privada, né? E daí eu fui chamada no concurso que eu trabalhei em Dois Irmãos desde então, né? Perfeito. Vamos rapidinho para os nossos comerciais e retornamos com Carmen Riva, agora falando da sua vida desses 25 anos em Dois Irmãos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Segunda-feira, sim, segunda-feira, hoje, gravando hoje, com a minha querida convidada Carmen Riva, professora de Educação Física. Hoje, trabalhando em Dois Irmãos, contamos no primeiro bloco como foi seu envolvimento com o esporte e principalmente aonde se deu o seu encaminhamento e falou de passando no concurso em Dois Irmãos, em 95. Carmen, esses dias, inclusive semana passada, nós estávamos, um dos entrevistados foi o Astério Momba, né? Certo? Que hoje está no Departamento de Desporto. E a gente falou, porque em conjunto, e agora, me veio na cabeça agora, nem está na pauta, tu estava junto naquela áurea equipe inicial das Olimpíadas Escolares de Dois Irmãos. Né? Isso. Uhum. Então, Carmen, conta para nós como se deu primeiro esse início em Dois Irmãos e esse trabalho inicial, que inclusive eu me lembro, começou a revelar atletas para Dois Irmãos como Robson Seibel, era teu lá do Primavera, e mais alguns outros que vieram aí pelo caminho. Então, como eu te disse, né, eu trabalho em Dois Irmãos desde 95. Inicialmente, o meu primeiro concurso, quando eu fiz lá em Dois Irmãos, eu não era formada ainda, então eu tive que fazer pela minha formação anterior, que era magistério, né? Aí eu entrei em 95, dando aula em sala de aula por esse concurso. Aí eu fiz, logo em seguida, um outro concurso, daí pela educação física, né, que daí eu já era formada, e daí eu comecei a trabalhar com educação física escolar, né? Que é uma área, assim, apaixonante, né? Tu trabalhar com as crianças, o desenvolvimento, né? A educação física para esportiva e tudo mais, né? Toda a questão de educativos e levar eles a transformar os gestos naturais em algo mais técnico, né? Então, assim, foi muito gratificante. Aí eu lembro que eu comecei a trabalhar com isso em 97, né? Aí logo depois veio esse grupo que, então, formatou a Olimpíada Escolar em Dois Irmãos, né? Eu estive junto desse grupo, né? E a gente começou, então, um projeto pequeno e tudo mais, e depois a Olimpíada se tornou o evento que ela é hoje, com tantas modalidades, né? Claro, este ano, né, voltando a falar da pandemia, então, está tudo diferente, né? Mas guardadas as devidas proporções, né? Mas, então,
a gente começou com aquele iniciação esportiva, né? E trabalhar com os pequenos, arremesso de pelota, salto em distância, salto em altura, né? E os jogos pré-esportivos e tudo mais, né? Na escola que eu trabalhava na época só tinha até quinta série, sim, né? Então eu trabalhava bem a questão ali pré-desportiva, né? E o câmbio e tudo mais, aquele, né, inicial ali. Aí as modalidades propriamente ditas iam a partir da sexta série da época, né? Mas foi uma época, assim, muito bacana. O que me chamou a atenção dessa época foi que eles não tinham, assim, a educação física escolar na época, né? E daí se criou esse projeto que depois começou a se expandir pela cidade e todas as escolas começaram a ter, né? E a gente via nitidamente o quanto eles se desenvolviam enquanto cidadãos, assim, exato, né? O principal porque é isso, né? Formação geral, né? Isso, porque através da educação física escolar, tu acaba provocando o desenvolvimento deles enquanto cidadãos, porque eles se tornam críticos, competitivos, eles, né, acabam, o mundo se abre para eles quando eles têm essas oportunidades, né, de trabalhar o físico e a questão das regras e tudo mais, de agora este, agora aquele, né? Então, assim, nesse aspecto eu pude ver que os alunos, depois que faziam essa educação física escolar, como eles eram mais ligados, mais espertos, mais atentos, mais críticos, sabe? Porque antes eles me pareciam um pouco mais acomodados, né? E a gente começou, então, com esse projeto, assim, nossa, de vez em quando eu parava, assim, e pensava, nossa, né? O que é o efeito desse trabalho? Que era uma coisa que tu via mais em bibliografia, né? E daí eu estava presenciando aquele momento. Isso foi muito bacana, né? Muito bacana mesmo, assim. Literalmente, eu acredito que foi uma mudança positiva para a cidade, né? Daquela época, sim, uma evolução em todas as camadas, né? Com todas as discussões de pontuação, etc. Mas cada um com o seu ritmo, era o que a gente tentava mostrar, era o seu processo de engajamento e evolução como cidadão, né? Que o esporte traz mais do que qualquer coisa, né? Sim, uma formação geral para a pessoa, né? Uhum. E daí, Carmen, de lá, tu foi transferida para o Primavera ou teve uma outra antes? Então, de lá eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto global também, né? Que tinha uma outra modalidade de trabalho no contraturno, né? Onde tu não tinha uma exigência tão grande do aluno de cumprir aquela questão de grade curricular, porque ele já tinha feito isso no turno anterior, né? Então, tu auxiliava na questão de fazer as atividades, as tarefas de casa, né? E complementava com algumas atividades de lazer, daí tinha alimentação, a higiene e tudo mais, né? Então, eu trabalhei, se eu não me engano, por 2 anos no Projeto Global. Aí, do Projeto Global, né, a então secretária da época pediu que eu fosse para a Escola Primavera e ela me transferiu para lá, né? A professora Hilária, né? A dona Hilária, que foi secretária de educação durante por várias questões foi a secretária. Isso. Então, ela pediu que eu fosse para o Primavera, né? Na época, auxiliar a diretora que estava lá, porque o Primavera, ele ampliou bastante, né? De um momento para outro. Na época que eu fui para lá, nem existia o cargo de vice-direção, para ter uma ideia, né? E daí eu fui lá para auxiliar a professora Edna, daí trabalhar na secretaria da escola. Aí, a partir disso, foi criado o cargo de vice-direção, né? E daí o meu nome foi um dos indicados, né? E eu acabei me tornando vice-diretora da escola. E depois, então, a professora Edna fez a sua escolha de fazer outras coisas, né? Desempenhar outros papéis nesse momento. E daí, ela acabou se afastando da Escola Primavera, né? E, então, foi sugerido que eu assumisse a direção da escola, né? Aí, num primeiro momento, eu achei que talvez não estivesse tão preparada e tudo mais, né? Mas acabei ficando
diretora interina, e depois acabei assumindo por 2 gestões a direção da escola, né? Na época, assim, não tinha tanta burocracia, nem tantas possibilidades quanto tem agora uma escola, né? Eu lembro que não existia o conselho escolar, por exemplo, né? Que é um braço muito importante para a direção da escola, né? Existia só o CPM, né? Como um apoio, assim, à direção escolar. Daí, também não existia a sala de recursos, que eu trabalho agora, né? Então, conforme a época, né? Sim. Aí as necessidades iam surgindo, né, as possibilidades. Então, eu estive à frente da Escola Primavera por 2 gestões, foi uma experiência, assim, muito gratificante, porque Foi a direção o período que houve a obra principal, não foi? De aumento? Isso, Foi, né? isso, que houve ampliação das 2 torres da escola ali, né, na parte lateral do início, onde a escola se formou, né, e daí eu trabalhei lá de 2005 até 2008, né? Daí, por vontade própria, assim, eu pedi para me afastar do cargo de gestão, que, como eu te disse, foi uma experiência muito agregadora, né? Porque quando a gente passa para o outro lado da mesa, a gente entende muita coisa, né? Tu bem sabe disso, né? Tu também já Nós teve essa éramos da mesma experiência. época, por isso que eu estou lembrando agora tudo. Isso aí. Então, quando a gente passa para a gestão da escola, às vezes coisas que tu não entende enquanto tu tá trabalhando só como professor, tu passa a entender, né? Então, assim, é uma experiência muito agregadora. Mas o meu feeling mesmo era trabalhar com aluno. Eu queria voltar a trabalhar com aluno, né? Então, eu fui me direcionando, me pedi o afastamento do cargo, porque a minha vontade era retornar e trabalhar com aluno, né? Então, eu fui trabalhar na secretaria de uma outra escola por 2 anos e surgiu a oportunidade de eu trabalhar na sala de recursos, né? E que é o teu trabalho, e que eu quero que tu explique um pouco mais essa maravilha do trabalho que tu fazes em 2009. Isso. Então, no ano de 2009, surgiram as inscrições para se trabalhar, perdão, 2010. 2009 foi quando o município se inscreveu para ganhar esse espaço nas escolas. Aí, então, o governo federal lançou, né, esse projeto e tudo, esse programa, e daí quem quisesse poderia se inscrever, né? Então, as escolas se inscreveram e começaram a receber o mobiliário. Em 2010, então, houve a movimentação para começar a se pensar nos recursos humanos, né, para implementar a sala de recursos. E daí foi feito, assim, todo um protocolo, né, houveram, assim, entrevistas, a gente respondia um questionário, era chamado para uma entrevista, fazer entrevista, e foi feita uma seleção para trabalhar na sala de recursos, né. E, inicialmente, se tinha como ideia fazer dois locais como projeto piloto, né? Que era a Escola Primavera, na época, e a Escola Arno Ninov, né? Que era onde tinham mais alunos com deficiência. Né? Isso. Daí, então, eu fui designada para trabalhar na Escola Arno Ninov, né? E eu comecei a trabalhar lá, então, em 2011, né? E trabalho lá nessa escola até hoje, né? Em 2016, eu comecei a trabalhar também na escola 29 de setembro. Então, agora eu me divido entre a Arno Ninov e a 29 de setembro, né? De 4 anos para cá. Então, trabalhar com os alunos com deficiência é outra experiência, assim, muito agregadora, né? Exige da gente bastante busca, bastante pesquisa, assim como o trabalho em outras áreas, né? E é muito gratificante porque tu vê, assim, que a partir do momento que tu oferece oportunidades, como ocorre o crescimento das crianças, né? Então, nessa questão, assim, tu tem que sempre pensar nos perfis, né? Pensar no caso a caso, assim, de ver, esse aluno tem tal deficiência, então ele tem tal potencialidade, né? Vamos canalizar para essa potencialidade. Sempre pensar na força e nunca na falta, né? Nunca... Buscar o positivo, né? Exatamente. Tu tem que ver o que o aluno tem para oferecer e por ali tu poder fazer a inserção do teu trabalho, né?
Então, se o aluno, por exemplo, não tem mobilidade física, vamos pensar como ele pode se desenvolver através de outras oportunidades, né? Então, assim, lá na Escola Arno Nino, a gente tinha, na época que eu comecei a trabalhar lá, um leque muito grande, assim, de diversidade de deficiência, né? Tinha deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência múltipla, né? Então, assim, é muito bacana para a escola, né? Que essas crianças realmente, se elas organicamente suportam o ambiente escolar, que elas realmente frequentem a escola e que façam essa troca, assim. Porque a criança que vai para a escola, a criança com deficiência que vai para a escola, ela cresce e os que estão no entorno dela também crescem. Porque é uma troca muito, muito bacana, assim, né? Um aprende com o outro, né? As crianças aprendem pelo espelhamento, né? Uhum. Então, se uma criança com deficiência, que daqui a pouco não tem como se espelhar, talvez, de alguma situação que para ela seja um pouco mais complicada, ela vai para a escola, ela vê outro coleguinha fazendo, ela vai se estimular a fazer e ela acaba se desenvolvendo, às vezes sem ela se dar conta, né? Vai estar fazendo coisas que antes julgava impossível sem dar-se conta. E é muito bacana, assim. E eles ficam mais falantes, mais desinibidos, né? Eles criam possibilidades que antes eles nem supunham, né? É muito bacana acompanhar esse desenvolvimento. Bem bacana mesmo. Infelizmente, estamos tendo que fechar o tempo, mas eu queria que tu falasse como foi trabalhar com o Rodrigo. Foi uma experiência muito bacana, porque eu trabalhei com ele desde que ele estava no primeiro ano do ensino fundamental até o 9º, né? Então, eu pude acompanhar toda a trajetória dele. E ele sempre teve um envolvimento muito grande com o esporte, né? Sempre acompanhou o pai e a mãe nas atividades esportivas que eles fazem, né? Então, ele sempre teve, assim, esse gosto e a gente só precisava ajudar ele a se questionar, assim, né? Quanto a algumas possibilidades, né? E ele sempre foi muito curioso, muito de perguntar, assim, né? Às vezes até perguntas, assim, bastante maduras para a idade dele, né? Ele tinha curiosidade, ele perguntava para a gente. E a gente criou um vínculo muito bacana, porque era um encontro semanal, né? Só eu e ele. E ele, assim, como tu falaste antes, ele falava pouco. Ele é bastante reservado, bastante tímido. Mas a partir do momento que ele se sente à vontade com a gente, ele acaba se tornando, assim, bem falante, né? Às vezes os professores me perguntavam, em sala de aula eu quase não escuto o Rodrigo falar, como ele é contigo? Eu dizia, olha, comigo, né? Ele me pergunta inúmeras coisas, ele me coloca, né? Fala da rotina dele, assim, eu não preciso estimular ele para conversa, ele chega e já vai conversando, né? Talvez pela formação de vínculo que a gente tenha tido, né? Que foi muito bacana também. Bom, para fechar, Carmen, desculpa, nós estamos com o tempo estourado, ainda mais que o programa hoje não tem como editar. Tua mensagem final para o nosso telespectador que está nos acompanhando, para todos os teus amigos, para a tua família, quem tu quiser. Então, eu gostaria, assim, de que cada vez mais a sociedade oportunizasse as pessoas com deficiência para elas terem acesso aos serviços, acesso aos espaços, para que elas pudessem conviver num tom de igualdade, assim, cada vez maior, que elas tivessem cada vez mais oportunidades, seja em qualquer espaço que for. Perfeito. Querida Carmen, de coração agradeço, linda mensagem, um programa de muito conteúdo e de cada vez mais a gente poder valorizar tantas questões das diferenças quanto as questões das possibilidades que a nossa área, principalmente a educação física, pode proporcionar. Muito obrigado. Agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Dessa forma, encerramos mais um Esporte na TV. Continue com a programação da Vale TV.